Quero agora responder as perguntas de vocês. Vamos aqui para as perguntas dos nossos amigos. Temos tantas perguntas chegando aqui. Olha só de perguntas. Primeiro, a pergunta da Kelly Costa Barbosa. Escreveu no YouTube. Kelly, obrigado pela sua pergunta. Como lidar com pessoas que repreendem os adolescentes que possuem perguntas ou curiosidade sobre temas polêmicos, por exemplo, evolucionismo, aborto, apenas dizendo que é coisa do diabo? Em primeiro lugar, essas pessoas são ignorantes. Então, você vai ter que lidar com tato com elas. E como? Eu vou lhe dar uma dica. Primeiro, você tem que mostrar esse texto que eu lhe mostrei, de 1 Pedro 3,15, que diz ali que nós devemos santificar a Cristo como o Senhor no nosso coração e estarmos preparados para responder a toda pergunta que nos for feita acerca da nossa fé. Então você mostra para esses líderes que o preparo apologético é um mandamento, não é um pedido. Tá? Então você mostra 1 Pedro 3,15. Você pode também mostrar: esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus ao Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Outro detalhe que tu pode usar para refutar esse tipo de ignorância é o seguinte: Atos 17. Atos 17, o apóstolo Paulo, para falar com os filósofos epicureus e estoicos, lá no Areópago, na Grécia, o apóstolo Paulo entendia de filosofia. Paulo não se aproximaria deles se ele não tivesse uma mínima noção de filosofia para introduzir os conceitos bíblicos através da filosofia. Então esses líderes aqui estão mais por fora que arco de barril. Você ensina eles, fala com o pastor para ensinar eles e não dá trela para eles. Se eles não quiserem aprender, crescer intelectualmente, o problema é deles. E façam programações na igreja com pessoas boas, pessoas que realmente seguem os princípios cristãos, para falar sobre evolucionismo, aborto, eutanásia, pena de morte, tudo isso. Tudo que é assunto polêmico e que interessa aos jovens, nós temos que falar, porque a Bíblia tem resposta para essas coisas, tá bom? Não se esqueça de que já está disponível o volume 2 do seminário sobre adolescência. Além de um conteúdo novo, complementar, há uma aula a mais, ensinando você a auxiliar o seu filho na forma de administrar o tempo. Então vá na descrição do vídeo, onde você vai ver o link para esse seminário, os títulos preciosos que lhe ajudarão e muito a guiar o seu filho durante essa importante fase da vida. Que Deus te guarde, espero você. A Janaíne Corrêa da Silva, também pelo YouTube, perguntou assim, professor, sou universitária, poderia falar um pouco sobre o abandono da religião nesse período, pressão de grupo, ensino escolar? Janaíne, vou falar sim e vou lhe ajudar. Querida Janaíne, o que acontece é o seguinte: uma pesquisa mostrou que realmente mais de 60% dos jovens que entram na universidade acabam abandonando a igreja. E por quê? Exatamente por isso, né? O que diz 1 Coríntios 15:33? Na universidade você tem pessoas maravilhosas. Eu tive colegas espetaculares que, mesmo não partilhando da fé ou da mesma fé que eu, eram pessoas maravilhosas, pessoas de princípio, né? E pessoas boas. Mas existem aqueles, né, que se enquadram em 1 Coríntios 15:33, que diz assim, não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Então, como que você vai sobreviver na universidade, diríamos assim? Primeiro, evitando as más companhias, porque elas corrompem o bom caráter, tá? Associe-se com pessoas que partilhem da fé que você tem e que, se não partilham da fé que você tem, que sejam cristãs de outras igrejas também tradicionais. Tá, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você tem que ir para a universidade com preparo apologético para responder essas questões que eu apresentei aqui.
Tudo é relativo, não existe verdade absoluta. Que prova você tem que Jesus realmente ressuscitou? Como é que você prova que o mundo foi realmente criado e não evoluiu? Como é que vocês vão provar que o Gênesis é literal? Temos como ter preparo apologético para isso. E eu vou te indicar, Janaíne, alguns livros, tá? Óbvio, eu não concordo com tudo que os autores dizem nesses livros, mas 90% do que está naquele livro que eu vou te indicar agora vai te ajudar demais. Você não deveria ficar sem esse livro no período universitário, porque você vai ter argumentos filosóficos, bíblicos e históricos para perceber que os argumentos ateísticos são totalmente refutáveis. Refutáveis mesmo. O livro que eu lhe indico, Janaíne e outros amigos que estão assistindo, é o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, de Norman Geisler e Frank Turek. Tá? Esses dois livros foram escritos por dois ex-ateus. Isso é um dos pesos do livro. O Dr. Geisler, por exemplo, era doutor em filosofia, converteu-se ao cristianismo e fez também um doutorado em teologia. Então, é um autor que vocês podem ler. Não concorde com ele quando ele falar ali, quando ele defender a questão do inferno, quando ele apresentar o Big Bang como uma possibilidade. Tirando isso, 95% do livro, diríamos assim, é excelente. Se você tiver este livro, vai te ajudar e muito a refutar muitas questões na universidade. Então, boas companhias, preparo apologético e estude a palavra em casa. Passe momentos com Deus. Você vai passar momentos na universidade tranquilos. Você, Janaína, vai ser uma luz para iluminar a vida dos seus colegas, tendo esse devido preparo, tá bom? Outra pergunta a Milena, perguntou o seguinte: e quanto ao argumento de professores ateus contra a existência de Deus? Veja, Milena, existem formas muito interessantes de evidenciarmos a existência de Deus fora da Bíblia. Eu recomendo que seja feito fora da Bíblia e dentro da Bíblia também, tá? Primeiro fora da Bíblia porque a pessoa não acredita na Bíblia, não é? Então, como que você poderia fazer isso? Eu não vou aqui me deter nisso agora porque é muito longo, mas existe uma linha de argumentos filosóficos que filósofos cristãos têm utilizado e que ajudam e muito a refutar os professores ateus. Primeiro é o argumento moral, tá? O argumento de que há uma moralidade implantada dentro de todo ser humano. Existe o argumento teleológico, de que existe um planejamento no universo, uma sintonia fina no universo, né? E existe o argumento cosmológico, que prova que o universo teve uma origem. Então, tudo que teve uma origem teve que ter um agente que o causasse. Alguns optam e outros não pelo argumento ontológico, que é a necessidade de Deus. Eu, por enquanto, eu não abordo muito esse argumento, vejo a validade dele, mas tem esse argumento, entre outros. E eu vou lhe dar uma dica, uma obra para você adquirir, para você poder aprender esses argumentos e você poder contra-argumentar com os professores com base nesses argumentos. E depois você pode usar até a própria Bíblia, né? Por exemplo, Daniel 2. Daniel 2, se você provar para o teu professor que Daniel escreveu o seu livro no 6º século antes de Cristo e que ele profetizou o surgimento dos 4 grandes impérios mundiais, inclusive da Europa, aí, minha amiga, para o cara continuar sendo até muito difícil, se ele for honesto. Porque a possibilidade de Daniel saber o futuro desta forma, sem um auxílio sobrenatural, a possibilidade é zero. Mas antes de ir para a Bíblia, vá para essa linha argumentativa, tá? E eu vou te indicar alguns livros. Além desse, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, esse livro seria muito bom você ter, tá? Eu lhe recomendo um outro, intitulado Em Defesa da Fé, de William Lane Craig. Eu até recomendo que no YouTube você digite William com 2 L's, Lane seria L-A-N-E, Lane, Craig é C-R-A-I-G. Esse apologista cristão, ele debateu com Hatkins,
um ateu. Esse neo-ateu atual, como que se chama ele? O Richard Dawkins, foge do doutor Craig como o diabo foge da cruz. Nunca aceitou um debate com ele. Eles saíram um debate com o fundamentalista. Ele não debate porque o doutor Craig já calou vários ateus em várias universidades. Então é bom você ter esse livro e começar a ver os vídeos dele no YouTube. Tá bom? E você vai perceber que é perfeitamente refutável qualquer argumento ateístico, tá? Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube, né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, né, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, né, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando.